Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, queridos irmãos, queridas irmãs, classe rica e abençoada do Senhor. Cada dia que passa a saudade aumenta mais, né, gente? Mas nós temos visto aí que muitos já tomaram a primeira dose, alguns também já tomaram inclusive a segunda dose, e isso vai nos trazendo alegria e esperança de que muito em breve vamos estar todos juntos novamente com as nossas aulas presenciais. Enquanto isso, vamos fazendo aqui a nossa parte, né, de não deixarmos de estudar a palavra de Deus por conta desse distanciamento social. Bom, estamos aí estudando o Evangelho segundo escreveu João. Hoje nós estamos na lição de número 5, título de Autoridade de Cristo. Essa lição de hoje está baseada em todo o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu João. Antes de seguirmos, né, de entrarmos propriamente dito na nossa lição, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos na Tua presença mais uma vez e te somos gratos, Senhor, por tantas bênçãos, tantos benefícios que o Senhor tem derramado sobre a vida de cada um de nós. Pela Tua proteção, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor. É bem verdade, ó Deus, que temos vivido dias difíceis, dias de situações complicadas. Muitos têm perdido amigos, parentes. Muitas são as situações que realmente fogem ao nosso controle, mas não fogem ao teu controle. E nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu cuidado e pelo teu amor. Agora, Senhor, quero te rogar que cada uma pessoa, Senhor, que vier a ouvir essa aula, Senhor, possa abrir o seu coração e o seu entendimento, ó Deus, para receber aquilo que não vem de mim, mas vem do Senhor, a falar aos nossos corações. Que não seja eu, ó Deus, mas o Teu Espírito Santo a nos conduzir em mais esta lição. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá, né? Vamos seguir. Então, como eu disse, lição de número 5, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, todo o capítulo de número 5, nós vamos falando, né, aqui, vamos usando o texto, como a gente faz sempre aí para você poder entender. Então, porque senão se a gente pegar para ler todo o capítulo, né, são 47 versículos, ler todo ele e depois voltar de novo, a gente acaba gastando muito tempo, né? Então vamos lá, vamos ver o que o João vai nos falar. Bom, João inicia o texto com uma informação não muito precisa, né? Ele diz assim: depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Bom, no capítulo 4, que nós estudamos anteriormente, nós vimos Jesus sair de Jerusalém em direção a Galiléia, quando ele passou ali, né, pela cidade, onde encontrou a mulher samaritana e tudo mais, e chegou depois então a Galiléia. E agora, o texto diz que Jesus está de volta a Jerusalém. Não se sabe depois de quanto tempo. A única informação que temos é que havia agora novamente uma festa entre os judeus. Bom, é importante notar que João registra desde o capítulo 2, e isso não vai parar aqui no capítulo 5, mas vai mais além ainda. João está sempre registrando, né, algumas festas
que aconteceram ou que estavam acontecendo naquele período. Geralmente as festas eram festas anuais. Então, como a gente vai ver que daqui a pouco, no próximo capítulo, se não me engano, a gente vai ver alguma coisa sobre festa de Páscoa. Acredito eu que esse período aí entre o capítulo 4 e o capítulo 5 tenha durado aí quase um ano. Mas vamos lá, vamos continuar aqui para a gente poder avançar um pouco, né? Porque tem muita informação para a gente aqui. Bom, continuando então, versículo 2, nós temos o seguinte: Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Bom, além do tanque de Betesda, existiam outros tanques públicos próximos ao templo, dos quais, não necessariamente só do templo, né, da cidade propriamente dito, dos quais Betesda e Siloé são os mais conhecidos. Os tanques públicos, eles eram abastecidos pela fonte de Gion e por 2 aquedutos que traziam água de uma distância aproximada de 11 quilômetros. Nos tempos antigos, as cidades não eram necessariamente abertas, vamos dizer assim, como hoje. Existiam muros que as cercavam. A gente consegue lembrar, por exemplo, quando Josué e Caleb, mais o povo de Israel, deu 7 voltas em volta dos muros de Jericó, né? E a gente já conhece toda essa história, e aí tocaram as trombetas e os muros caíram. Então, as cidades elas eram fortalecidas, vamos dizer assim, por conta desses muros. E Jerusalém era uma dessas. Nos muros, e inclusive Neemias, né? O livro de Neemias vai nos contar muito sobre uma reconstrução da cidade, dos muros de Jerusalém, enfim, que já tinham sido derrubados, queimados e tal. Mas aqui, Jerusalém, então, era uma dessas cidades. E nos muros existiam os acessos, né? Que eram os portais ou as portas. E o tanque de Betesda ficava próximo à Porta das Ovelhas, um desses acessos à cidade. Bom, seguindo, a gente tem de que Betesda significa casa de misericórdia. Então, grava isso aí que Betesda significa casa de misericórdia. Vamos lá, vamos seguir. Versículo 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Abrindo um parênteses aqui que eu estou usando a versão NAA, tá, gente? Para tentarmos entender um pouco melhor o texto, é importante a gente tentar visualizar essa cena. Então, queria convidar você agora a fazer um exercício junto comigo aqui. Conforme eu for falando, você vai imaginando isso aí na sua frente para você poder ter um entendimento. Segundo os pesquisadores, né, o tanque de Betesda era formado por 2 grandes piscinas, vamos dizer assim. Uma um pouco acima da outra, e que possuía em suas, vamos chamar de bordas, como que escadas que davam acesso ao seu interior. Você já deve ter visto aí algumas piscinas em que a borda dela tem algumas espécies de escada, né? A pessoa fica dentro da piscina, vamos dizer assim, e o acesso que ela tem ao fundo da piscina é através de algumas escadas. Então, é mais ou menos isso. Esse também
seria um local para que se pudesse lavar os animais que seriam usados no sacrifício, né, no templo. Mais tarde também seria o lugar de purificação para os que frequentavam o templo. Isso os historiadores, os pesquisadores trazem para nós. É importante também a gente observar que existia ali, naquela região, uma grande miscigenação de raças. Havia uma grande mistura de povos, né? Com raças, costumes, crenças, cada um trazendo a sua carga, cada um trazendo aquilo que tinha de conhecimento, de costume, de crença. E ali era, na verdade, um ótimo lugar para a prática do sincretismo religioso, ou seja, a mistura de várias crenças. E esse fundo aí dessa palavra toda, né, dessa mistura, vai influenciar muito no que a gente vai ver nesse texto. Então, vamos aqui clarear um pouco a nossa mente com mais algumas informações. O texto diz que ali era uma espécie de casa de espera, vamos dizer assim, para os cegos, aleijados, enfermos de modo geral e sem esperança. As pessoas que tinham essas dificuldades, né, elas eram levadas ali, ou eram postas ali, ou elas iam de alguma forma e se colocavam ali. Então você tenta imaginar um grande pátio com essas duas piscinas e as pessoas à beira dessas duas piscinas ali. E aí agora a gente vai ler o complemento do texto para a gente poder entender o que essas pessoas estavam esperando. Diz assim, versos 3 e 4. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Bom, aqui vamos abrir um parênteses para a gente fazer algumas observações importantes para a gente poder conseguir raciocinar de forma coerente com relação ao texto. Os textos bíblicos que chegam às nossas mãos hoje, né, chegam com muita facilidade. Porém, eles percorreram um árduo caminho para que se chegasse à maneira como eles estão postos hoje. Você não vai encontrar no passado a Bíblia desse jeito, né? Como a gente encontra hoje. Você consegue decorar que livro vem depois de que livro, você consegue decorar que versículo vem depois de qual versículo, você consegue fazer ligação de um com o outro, e naquela época, no início, não era assim. Os escritos, na verdade, eles eram copiados e copiados e copiados. Tudo isso manualmente. Imagina, né? Imagina você a Bíblia toda copiada várias vezes manualmente. E nem sempre de originais perfeitos, né? O que pode fazer com que existam palavras ou frases que foram inseridas quando feitas as cópias dos textos, porque às vezes faltava uma letrinha, uma palavrinha, e tinha que colocar alguma coisa ali para poder trazer um sentido, talvez, àquele texto. E em algumas versões nós vamos encontrar textos que estão entre colchetes. Não sei se você já se deu conta disso, né? O que nos indica que essa parte do texto é encontrada em alguns manuscritos antigos, mas não nos mais antigos. Portanto,
o verso de número 4, e na versão que eu estou lendo aqui ele está entre colchetes, não deve ser considerado parte da Escritura. Embora o verso 7, que a gente vai ler daqui a pouco, mostra sem colchetes, que algumas pessoas acreditavam em algo semelhante a essa afirmação que a gente leu no versículo de número 4. É importante lembrarmos também que nem todos os que frequentavam aquele local eram convertidos ao cristianismo ou eram judeus. Então, essa miscigenação, essa mistura, né, de religiões e de crenças vai trazer isso. Em um dos estudos que eu estava fazendo a respeito desse texto e desse tanque de Betesda, a pessoa afirmava o seguinte, que devido a essa mistura de religiões, aquele tanque ele não era um tanque em que as águas ficavam paradas, né, necessariamente, mas era uma água corrente, né, até porque eles eram tanques que eram abastecidos. Então, não tinha como ficar enchendo de água e não ir água embora, porque senão eles iriam ficar transbordando durante todo o tempo, né? Ou então iriam esvaziar se a água ficasse parada. Mas, então, como um tanque ficava um pouco acima do outro, né? Depois do outro um pouco acima, algumas pessoas afirmam que esse movimento dessas águas seriam talvez quando abriam-se um pouco mais as comportas para poder entrar mais água, e que isso fazia com que as águas se movessem, e aí daí a crença de que esse movimento era feito não por pessoas, mas por anjos. Mas vamos lá, versos 5 e 6. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Bom, a gente já leu isso, de que existia uma festa em Jerusalém, e festa nós sabemos que é tempo de alegria, celebração, diversão, comunhão. Mas e o Mestre Jesus? Será que é isso que o Mestre Jesus vai buscar ali naquele lugar, né, onde existia a festa? Será que é essa celebração, essa coisa toda? Não, olha só, observa o que Jesus faz. Ele decide ir, lembra do que a gente falou lá que significa Betesda? Casa de misericórdia. Muito bem. Então o mestre decide ir para a casa de misericórdia, onde havia o oposto da festa. Ali, as pessoas tristes, cabisbaixas, preocupadas, muitos talvez famintos, né, sem esperança, desiludidos, sozinhos, enfim. É justamente nesse lugar onde Jesus decide ir, né? E ali Jesus se dirige então, entre tantos que existiam ali, a um homem sozinho, talvez abandonado até mesmo pela família, sem amigos, e que acreditava, assim como muitos, que sua cura estava no tanque, que ele há pelo menos 38 anos tentava em vão ser lançado e assim então ser curado. Jesus sabia de tudo isso. E então Jesus faz uma pergunta direta para aquele homem: Queres ficar são? E aí o verso 7 vai nos dizer o seguinte: O enfermo respondeu-lhe:
Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou descer, outro antes de mim, desce outro antes de mim. O homem ele estava tão sem esperança que talvez ele enxergou em Jesus alguém que pudesse o ajudar a entrar na água quando agitada. Talvez na mente dele naquele momento ali, ele pensou, bom, como esse homem está me perguntando o que eu tô fazendo, se eu quero ficação, é porque ele vai sentar aqui do meu lado e quando a água se mover, ele vai me jogar lá na água. E sabe, a vida é assim. Existem tantas crendices, tantas invenções, tantas histórias falsas, que muitos se apegam naquilo como se fosse a única verdade. E há também, claro, muitos que ao verem as necessidades de algumas pessoas não ajudam, mesmo podendo. Jesus foi ali para mudar a vida daquele homem. E mesmo aquele homem não respondendo a Jesus o que Jesus havia perguntado, porque o que Jesus perguntou a ele é: você quer ficar são? A resposta dele deveria de ser sim ou não. É óbvio que ele queria ser curado, mas Jesus pergunta para ele porque Jesus quer ouvir dele. Jesus inicia um diálogo com aquele homem ali naquele instante. Aquele homem, ele poderia, talvez, quem sabe, além daquela resposta, ter perguntado: olha, o Senhor pode me ajudar de alguma forma? O Senhor conhece alguma maneira que eu possa ficar curado? Mas não, o foco daquele homem era só a sua cura e a agitação, né, na verdade, daquelas águas, e isso era o que mais lhe importava naquele momento. E aí a gente vai ver o seguinte no texto, versos 8 e 9. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Sabe, Jesus poderia ter dito àquele homem que sua fé estava depositada em uma fábula. Ou mesmo Jesus podia agitar aquela água ali e lançar o homem nela. Quem sabe Jesus podia até dizer àquele homem: eu sou o Cristo, Filho de Deus, que vim para salvar as pessoas, para transformar a vida das pessoas. Mas ao invés disso, Jesus lhe dá apenas 3 ordens. Primeiro, levanta-te. Aquele homem estava sentado, aquele homem estava ali prostrado. E é interessante que Jesus não diz a ele: ser curado ou fique curado, mas Jesus diz a ele o que? Levanta-te. Jesus dá a ele a instrução de tomar uma atitude agora diferente da que ele tinha tomado durante todo aquele tempo. Porque a intenção daquele homem ali à beira do tanque não era para ser curado, não era de levantar-se, era o contrário, era de se jogar ou de ser jogado nas águas. E Jesus faz o contrário, diz a ele: levanta-te. Jesus depois diz a ele: toma o teu leito, pega as suas coisas, não é? Porque aquelas pessoas iam para ali para ficar muito tempo, então levavam ali, o leito aqui quer dizer como se fosse um colchonete, né? Talvez um lençol, algo que servisse talvez para minimizar um pouco daquela situação tão humilhante, né? Então Jesus diz a ele: levanta-te, toma o teu leito e faz o quê? Anda. Dando aqui a nós o entender de que aquele homem então era talvez, possivelmente mesmo, um paralítico, não é? Mas olha que interessante, nós notamos também no texto que não há registro de gratidão por parte
daquele homem. Ele simplesmente seguiu as ordens do mestre, sem nem mesmo procurar agradecer ou saber quem era aquele que tinha poder em suas palavras. O fato de ser um dia de sábado também vai trazer algumas situações que nós vamos ver a seguir a partir do verso 10 até o 16. Mas, sabe, nos dias de hoje ainda, nós encontramos muitas pessoas que estão tão preocupadas com a solução dos seus problemas que, mesmo quando a solução dos seus problemas é dada por Deus, é dada por Jesus, elas não são capazes sequer de reconhecerem isso. E além de não reconhecerem, não serem gratas por isso. Aquele homem, ele levanta, toma as suas coisas, anda e sai, vai embora. Eu fico imaginando, tipo, nem sequer olhar para trás, né? Tipo assim, vai que ele se arrepende e quer me pedir um dinheiro e quer fazer alguma coisa, enfim. Mas Jesus não é assim, né? A gente sabe disso. Jesus não é assim. Jesus tinha ido ali justamente porque Jesus sabia que poderia transformar a vida de alguém. E aquele homem, ele era para se sentir uma pessoa especial. Uma pessoa especial, porque existiam muitos ali. Aquele lugar era uma casa, era um espaço onde existiam muitas pessoas aguardando a mesma coisa que aquele homem, e Jesus vai ali e não cura os outros naquele momento. O que Jesus faz é ir diretamente àquele homem. Aquele dia era o dia de salvação para aquele homem. Eu não sei, às vezes, o que tu está vivendo, o que tu está passando, qual o problema, mas uma coisa eu quero te dizer: creia que o dia da sua salvação, o dia da cura, da libertação, dessa situação que você talvez esteja vivendo, já está marcado na agenda de Jesus. E ele, com certeza, já está chegando. Ele já está chegando para poder realizar o milagre na sua vida. Mas vamos lá, vamos seguir. Versos 10 até o 16. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Aqui de novo abrindo um parêntese, lembrando, né, que havia ali muitos dos opositores de Jesus, principalmente os fariseus, né? E para esses, as tradições judaicas eram mais importantes até que as leis de Deus, dadas a Moisés no passado. E em Êxodo 20, não existe a proibição de carregar pertences para um pernoite, por exemplo. Eles estavam mais preocupados com o sábado que com o Senhor de todas as coisas, inclusive do sábado. É interessante quando a gente pode parar para pensar um pouquinho sobre o que esses homens, né, os fariseus, faziam. O texto vai dizer de que eles perseguiam a Jesus
e procuravam matá-lo porque fazia tais coisas no sábado. Observa. Se Jesus tivesse realizado aquele milagre em um outro dia qualquer, talvez isso não trouxesse tanto aborrecimento àqueles homens. Porque o que lhes aborrecia era de que Jesus estava, segundo o que eles criam, desrespeitando o que eles acreditavam ser a verdade. Aquele homem, ele havia sido curado depois de tanto tempo, 38 anos, né? Mas isso não era importante, e nem mesmo especial, mas sim que ele não podia, na verdade não é nem ser curado, né? Mas carregar o seu leito por ser sábado. Os fariseus, né? Esses grupos políticos religiosos que existiam naquela época, eles colocaram um peso tão grande, mas tão grande, mas tão grande na questão do sábado, que o sábado, ao invés de ser um dia de descanso, agora era um dia quase que de lamento, né? Porque era como se a pessoa não pudesse sequer acordar, né? Porque era sábado. O homem curado, quando indagado sobre quem o curara ou quem o ordenara a carregar o seu leito, como que com medo daqueles homens que o perguntam, o homem diz quase que, em outras palavras, que só seguiu as ordens daquele que o curou. E foi aquele que o curou que disse a ele, ó, pega aí tuas coisas e anda. Depois disso, Jesus vai encontrar com esse homem e vai dizer a ele, olha, você foi curado, não peques mais, para que não te aconteça coisas piores. Isso sugere para nós que a enfermidade talvez pudesse ser devido a um pecado, sem sugerir, é óbvio, que todo sofrimento seja causado por pecado, né? A salvação, na verdade, ela é mais importante do que a cura física, ou mesmo a superstição, né? No caso lá das águas agitadas do tanque. A religiosidade ou as tradições não são impedimentos para Jesus operar milagres. Jesus sabia que naquele tanque, as pessoas que estavam ali tinham aquela crença, mas Jesus, em momento nenhum, diz a eles, saiam daqui, isso não é verdade, não vai aparecer nenhum anjo. Não, simplesmente Jesus chega para aquele homem e opera um milagre, porque ele sabe que agora, e a gente vai ver isso mais à frente, que o testemunho, não só daquele homem que foi curado, mas de outras tantas pessoas, é que vai validar o fato dele ser realmente o Messias, o Filho de Deus enviado ao mundo, não é? A partir do verso 17, Jesus tem a oportunidade, então, de falar não somente para os seus perseguidores, mas para outras pessoas que estavam ali naquele momento. Era sábado e havia uma festa em Jerusalém. Jesus vai então afirmar a partir daqui sua autoridade como Filho de Deus. Vamos então ver como é que isso acontece? Verso 17, a gente vai lendo. Jesus lhe respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava ou quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, senão
se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Jesus está aqui dizendo mais uma vez que ele e o Pai são um só, e que Deus não descansa ou para a sua obra de redenção no sábado. Assim como nos outros dias, Deus nos envia o sol, o calor, as plantas dão os seus frutos, os peixes nascem no mar, as pessoas sobre a terra, outros morrem. Portanto, curar, salvar, libertar no sábado, ou dizer a alguém para que possa carregar o seu leito, não é transgressão para Deus. Porque o sábado não é uma interrupção para Deus continuar fazendo as coisas. Tão somente o que Deus disse em relação ao sábado é que nós precisávamos separar aquele tempo para adorá-lo, para cultuá-lo. E é óbvio que, fazendo outras coisas, nós não conseguiríamos fazer aquilo, porque como é que a gente vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Não é? Precisávamos separar um tempo. Mas aqueles homens não entendiam isso. Vamos lá, vamos seguir. Verso 20 em diante. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Jesus sabe, eu acabei de ler no 25, Jesus sabe que tudo o que ele fala é verdade, e que as suas palavras vão aumentar, né, o ódio dos seus opositores. Para eles, né, para os opositores, ou Jesus é realmente quem ele diz que é, e eles não creem muito nessa hipótese, ou é mais um impostor que, além de tudo, é violador do sábado e blasfemo ao dizer-se filho de Deus e salvador do mundo. Aqueles homens, eles sabiam que aquilo poderia sim ser uma verdade, mas eles não queriam acreditar naquilo. Eles não queriam acreditar naquilo. E a gente encontra, não é, pessoas ainda assim hoje, pessoas que preferem não acreditar na própria palavra, né, de Deus, na Bíblia, preferem acreditar em tantas outras coisas porque elas acham que o que elas acreditam seja uma verdade única e absoluta. E depois a gente vai ver, então, a partir do verso 26 até praticamente o final, e eu não vou ler mais o texto aqui agora, mas eu vou apenas falar aqui algumas coisas ainda, né, para a gente poder fechar, até porque a nossa última aula foi muito extensa, não tinha como ser menor, mas hoje a gente vai tentar enxugar um pouquinho. Jesus, né, segundo o texto, ele é Senhor da vida e é também Senhor da morte. Ele não testifica de si mesmo, mas é o Pai quem testifica. E a partir então do verso 33 até o final do texto, João vai mostrar Jesus falando sobre as testemunhas, no caso aí João Batista, as obras de Jesus, Deus o Pai, as Escrituras, Moisés,
que testificam sobre ele. Aqueles homens, né, opositores, eles se deixavam levar pela falta de fé em Cristo e em tudo que ele falava. Eles preferiam os ritos e os cerimoniais, e nem mesmo as obras, os milagres realizados por Jesus diante dos seus próprios olhos o faziam mudar a sua opinião ou a sua crença, né, em Jesus. Mas aí eu quero te perguntar o seguinte: e hoje? E hoje? E eu? E você? Como é que a gente tem feito? Aquele homem paralítico, né, voltando lá atrás um pouquinho, ele estava preocupado apenas com o seu problema, né, com a sua situação, e não com a sua salvação. E os opositores de Jesus também estavam preocupados apenas com as tradições, com as leis, com os costumes, com aquilo que eles acreditavam. E nos dias de hoje, nós ainda encontramos muito disso, né? Pessoas preocupadas apenas com as suas vidas pessoais, com os seus problemas, com as suas situações. E isso faz com que os seus olhos fiquem cegos para que eles consigam enxergar Jesus e consigam enxergar em Jesus a salvação. Falta nos dias de hoje ainda para muitos a fé e o desejo de ser salvo. Falta também, como no caso daquele homem, gratidão e reconhecimento de tudo que o Senhor tem feito ainda nos dias de hoje. Agora, existe ainda um outro contraponto, né? Sobra preocupações e desejos de que tudo seja conforme a vontade humana, e não segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos de dizer a Jesus aquilo que Ele quer que nós falemos. Precisamos nos desvencilhar um pouco das preocupações com os nossos problemas. Precisamos aumentar a nossa fé em Deus. Precisamos aumentar a nossa fé em Jesus e crermos de que Ele é Salvador e de que Ele pode fazer muitas e muitas e muitas coisas em nosso favor. Principalmente nos salvar e assim nos dar uma vida eterna. Que nós possamos buscar a cada dia, a cada instante, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E que Ele nos abençoe. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima aula, o nosso próximo encontro. Deus possa estar abençoando a cada um de vocês, juntamente com as suas famílias. Continuem orando uns pelos outros, continuem orando também pelos professores, continuem orando pela direção da nossa igreja, pelo pastor, pela nossa irmã Guaraciara, que é a responsável pela educação religiosa, pela junta diaconal da nossa igreja, enfim, oremos sem cessar uns pelos outros. Deus os abençoe, um grande abraço a todos e até a próxima.